Olá, amigos do canal Jesus Rede Vivo, tudo bem? Hoje estamos aqui em mais uma palestra com o Dr. Décio Iandoli Júnior. E ele é médico, palestrante espírita, presidente da AME Mato Grosso e Sim, da AME e vice-presidente da AME Internacional. Muito obrigada pela sua presença, viu? eu que agradeço o convite, né? Desse papo aí para a gente poder conversar um pouquinho, falar dos temas da AMI Brasil, né? Sim, Obrigado. são muito interessantes. Estamos com o nosso amigo Evandro também. Olá, gente, como vai? Tudo bem? É um prazer estar com vocês todos. Muito feliz hoje, hein? Eu vou dar uma introduzida, gostaria de começar, claro, do começo, né, doutor? Falar um pouco sobre a doutora Marlene, que a minha mãe é amiga dela, né? Apesar da doutora Marlene, desde 2015, não estar mais conosco aqui na Terra, mas as duas são amigas. Tanto que a doutora Marlene colocou um fato mediúnico da minha mãe no último livro, Meus Pedaços do Espelho dela, né? E eu conhecia ela lá de Uberaba também, né? E naquele tempo, Uberaba é aquela música, né? De gente, por causa do Chico, dos fenômenos mediúnicos, das cartas. E eu fui para a área de saúde, sempre li, nasci numa casa espírita, sempre li André Luiz. E a história dos livros André Luiz são muito bonitas, mas tem a parte científica, né, doutor? E quando eu entrei na faculdade de farmácia e bioquímica, aí, beleza. Vou entender André Luiz na parte científica, né? Só que não, porque não dava para entender realmente. Aí que eu conheci a doutora Marlene, né? Depois de um tempo, suas palestras, aí sim comecei a entender. E isso fez uma grande diferença, até mesmo na fé da gente. Eu gostaria de saber do senhor, doutor, como o senhor conheceu a doutora Marlene e, e qual a importância dela na vida do senhor, né? Bom, na verdade, eu nasci em família católica e eu não conhecia o espiritismo. Aí eu já era formado, tá? Fiz medicina, eu já estava fazendo pós-graduação na, estava fazendo estava fazendo o mestrado na Escola Paulista e eu tive umas experiências assim, né? Eu tinha tido uma experiência com o desencarne do meu avô, né? O meu avô desencarnou no dia da minha colação de grau e, e depois eu com um amigo, tinha um amigo que ele gostava muito de ir numa cartomante e ele pediu para eu ser padrinho da filha dele e eu fui no almoço do apadrinhamento lá e ele me levou na cartomante, né? E eu nunca gostei disso, eu sempre achei isso legal. Eu fui para não ser mal educado, né? Mas eu não quis entrar. Ele fez lá, ele ia passar com ela e eu fiquei lá. E aí, um determinado momento, ela sai na porta dizendo que tinha um, um espírito lá querendo falar com o neto. E dizia que o espírito chamava Antônio. Bom, Antônio, né? Tudo bem, eu fiquei quieto, não falei nada. Ela virou para mim e falou: é você. Ele disse que é seu avô, quer falar com você. Aí eu entrei assim, bem descrente, sabe? Eu nunca. E aí era o meu avô mesmo. A gente teve uma conversa, ele falou coisas que só eu e ele sabíamos, porque no dia que ele desencarnou, ele estava na UTI, eu fui o último a falar com ele. Ele reproduziu a história que a gente conversou, tinha uma história muito peculiar, que ele estava com vontade de tomar só da limonada. E a médium lá falou: olha, ele está dizendo aqui se você lembra da soda limonada, que vocês combinaram que eu tomar junto, e por aí foi. Aí quando eu saí de lá, eu já tinha duas certezas, né? Que a gente não termina depois da morte e que é possível a comunicação. Só que aquilo ficou estacionado, porque eu não tinha nenhuma referência da doutrina. Aí mais tarde, já na faculdade, já na pós-graduação, trabalhando como médico, eu comecei a ter sonhos com a minha avó e comecei a ter sonhos com meu avô. E tinha uma colega médica que era espírita. E eles estavam fundando a Associação Médico Espírita da Baixada Santista, que hoje chama AME Santos. E aí eu contei para ela, ela me deu a explicação, eu achei muito plausível o que ela falou. E aí eu perguntei para ela onde é que eu podia estudar mais sobre isso. Ela falou: Livro dos Espíritos.
E aí eu comprei o Livro dos Espíritos e fui dar plantão, tá de plantão, pronto-socorro. E eu lia e chorava. Eu não consegui parar de ler o livro, eu fiquei o plantão inteiro lendo o livro e chorando. Eu falei para as meninas da recepção que eu estava com conjuntivite, porque o olho inchado, né? E aquilo foi uma mudança assim radical na minha vida, na minha profissão, em tudo. Aí quando eu terminei o livro, eu fui lá e ela falou: vamos frequentar a reunião. Então eu comecei a frequentar as reuniões da Associação Médica Espírita da Baixada Santista. A primeira vez que eu entrei num centro espírita foi para fazer palestra, por incrível que pareça. Eu fui falar sobre glândula pineal. E aí, como eu entrei para a AME, a gente começou a estudar, eles já estavam com os estudos andando, eles tinham fundado fazia pouco, e eu comecei a entrar em contato com o André Luiz, comecei a ler as obras, comecei a ler a literatura paralela, né? Richard Gerber, né? Medicina educacional, e todas as coisas que estavam acontecendo ali. E aí a AME Baixada Santista fez uma reunião, um encontro, né? Uma espécie de não era bem um congresso, né? Um meeting sobre saúde e espiritualidade na Faculdade de Medicina. Eu era professor lá em Santos. E aí a doutora Marlene foi. E eu assistia, eu tinha visto as palestras dela naquela época, não era DVD, era videocassete, né? Tô denunciando a minha idade aqui, mas tudo bem. E aí eu já tinha assistido ela falar no videocassete. E quando ela fez a palestra, aquilo foi muito impactante para mim, sabe? Nossa, eu achei. E ela tinha uma autoridade moral, um negócio assim que não dava para passar despercebido, né? E depois daquilo, nós fomos almoçar, todos da AME com ela. E eu sentei perto, mas eu não abri minha boca, eu só fiquei ouvindo, né? E eu achei ela demais, assim, achei fantástico. E a partir daí, eu comecei a me preocupar com o que ela estava escrevendo, o que ela estava falando. Naquela época não era tão fácil a gente conseguir material, né? Era livro mesmo. Ela tinha alguns livros escritos, eu comecei a ler. E aí a gente começou a se encontrar com um pouco mais de frequência. Mas foi no Mednesp, o primeiro Mednesp que eu participei foi de 93, né? Foi no Mednesp que eu falei sobre o médico diante da morte. E aí a minha palestra foi elencada pelas pessoas, né, pelos congressistas, como uma das que eles gostaram mais. E ela me chamou para ela começou a me escalar para outras palestras em outros lugares. E a gente começou a conviver mais, né, as viagens durante os congressos. E assim, a doutora Marlene mudou a minha encarnação, né? Ela me colocou num outro lugar. Até então, eu pensava na minha vida futura dentro da medicina, né? Da cirurgia do aparelho digestivo. E depois daquilo tudo, eu percebi que não era nada daquilo que eu queria estudar, não era nada daquilo que eu queria fazer. Eu terminei o meu doutorado em cirurgia do aparelho digestivo e fui cair de cabeça na espiritualidade. Não fiz mais nada de pesquisa em cirurgia, né? Toda a minha produção científica desde então é em espiritualidade. E obviamente que não é uma coisa que está publicada em revistas muito famosas, porque é um assunto que as pessoas, né, agora que está mudando o paradigma. E os pesquisadores que estão chegando agora, mesmo os que estão vinculados à AME, eles têm publicado em periódicos importantes, né, de grande impacto. Mas aí eu acabei produzindo artigos para o movimento espírita e livro, né? Esses livros que eu escrevo que ficam em cima do muro entre o científico e o espírita, né? Procurando atender os dois públicos. Mas a doutora Marlene ela fez essa revolução aí na minha vida e desde então, quanto mais eu convivia com ela, quanto mais perto dela eu estava, mais eu conseguia entender por que aquela autoridade moral dela, né? O profundo conhecimento,
profundo a cultura dela. Não era só por conhecimento da obra do André Luiz do Espiritismo, ela tinha uma cultura absurda. Eu lembro uma vez a gente, na Alemanha, em Bonn, nós fomos visitar a casa do Beethoven, e do lado assim do museu tinha os computadores em que você sentava para ouvir a música e ia passando a partitura. E ela botou uma obra para a gente ouvir e ela foi descrevendo o que o Beethoven estava pensando quando escreveu aquela música, por que que ele escreveu, o que que aquilo significava para ele. Incrível. Meu, Incrível, né? não, fora do planeta, entende? Como não admirar uma mulher dessa, né? E a força dela, porque esse povo bateu nela, hein? O povo do movimento espírita aí. Quando ela publicou aquele livro, Não Será em 2012, meu Deus, chegaram a proibir o livro. A Federação Espírita no Brasil proibiu o livro. Como é que você proíbe livro, né? No século XXI? E, para desespero de todos, o que ela escreveu lá está acontecendo, né? O Covid começou em 2019, não foi nem em 2020. E um monte de coisas que estão escritas lá estão se confirmando, porque não foi ela que tirou da cartola, nem o Geraldo Lemos Neto, que escreveu junto com ela. Eles se juntaram para lembrar do que o Chico falou sobre o assunto, né? Então, eu acho ainda que agora as pessoas estão respeitando mais ela do que quando ela estava viva. E acho que quanto mais o tempo passar, esse respeito vai aumentar ainda mais pela obra que ela deixou e o exemplo, né? E Melhor parar de falar, senão não pode mais falar dela. O exemplo arrasta, né? até a AME, né, no começo, foi bastante perseguido, né? Os espíritos disseram, vai ser um grupinho de médicos, né? Aquela coisa Elitista, né? Eu leio de engano. Se a gente for raciocinar em cima do espiritismo, né, doutor, a gente vê que doutor Bezerra de Menezes combateu o cientificismo para não acabar com o kardecismo no Brasil, porque também naquele tempo não existia a tecnologia de hoje. E também precisava vir André Luiz nos livros para agora a ciência se unir com a religião e ficar uma coisa com corpo e robusta, né? Eu escrevi um livro com a Giovana. A Giovana, ela é jornalista e ela é do Departamento de Divulgação da AME Brasil. Esse ano a AME Brasil está fazendo 25 anos, é o Jubileu de Prata. Que legal. E eu estava escrevendo um livro desde que a doutora desencarnou, em janeiro de 2015, eu comecei a escrever as minhas lembranças sobre ela. E eu ia colocar o nome do livro, o mesmo nome que ela pôs. Eu ia chamar Marlene Nobre, Meus Pedaços do Espelho, né? Que ela escreveu o último livro dela, foi Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Mas aí, quando a gente fez os 25 anos, estava para fazer, o Gilson, que é o atual presidente da AME Brasil, me pediu para escrever alguma coisa sobre a história da AME. E a Giovana estava fazendo o levantamento histórico com as datas de fundação. E aí eu juntei o que eu já tinha escrito com o contexto histórico e a gente terminou o livro agora. Ele deve sair agora em outubro, deve sair em e-book e a gente está pensando em lançar ele no ano que vem, um livro físico. Vai chamar Marlene Nobre e o Ideal Médico Espírita. Que beleza. Então ali eu conto as minhas histórias, tudo que eu queria falar sobre ela, né? Os meus pedaços do espelho. E junto com a história da AME, porque a história do movimento médico espírita e a história da doutora Marlene são a mesma. Né? Até hoje, já tem 5 anos que ela desencarnou e ela é tão presente dentro da AME como se ela tivesse encarnada. Né? E mesmo de depois fato dela né? desencarnar... Porque espiritualmente, com certeza, ela está Sim. auxiliando, não há dúvidas. E outra coisa importante é que todas as AMEs que têm reunião mediúnica, de alguma maneira, estão recebendo a visita dela. Que bacana. Sabe, ela não se furtou, não tem frescura, nem protocolo. Ela aparece e fala mesmo. E aí, quando você vê o que está escrito, o que ela deixou, você vê que é ela mesmo, porque fica bem claro, né? E ela continua ajudando a gente, dando as diretrizes, né? Como não me surpreende, né? A vontade, a dedicação dela ao ideal médico espírita não ia desaparecer, muito pelo contrário, né? Agora ela desencarnada, ela pode
atuar de uma maneira até mais dinâmica do que era antes. Vamos falar um pouquinho dos trabalhos, então, de vocês, né? A gente sabe que o senhor fez uma revisão, um artigo de revisão, né? Que foi publicado na Neuroendocrinology Letters. E é um artigo muito, muito importante, eu acho, né? Por causa dos livros do André Luiz, que trouxe André Luiz e Chico Xavier para o mundo da ciência, Academia. né? Da academia. Então, eu gostaria de saber do senhor, quando o senhor estava revendo esses artigos todos, o que te deixou assim feliz? Falou, tá vendo, gente? Gente é materialista. Estamos aqui a caminho, chegando, né? O que te impactou mais, doutor? Então, na verdade, eu fiz essa revisão quando eu escrevi o meu primeiro livro, né, o Fisiologia Transdimensional. Ele tem um capítulo sobre a glândula pineal. Naquela época, quando eu li o Missionários da Luz, o segundo capítulo é epífise. 95% das informações estão ali. E eu li aquilo lá e eu falei assim, nossa, mas ele está falando um monte de coisa aqui que não bate com a neurociência, né? E aí eu comecei a procurar atualizações e comecei a ficar espantado, porque um monte de coisa que eu não sabia e que o André já sabia antes da publicação. E aí eu escrevi esse capítulo. O livro foi publicado em 2000. Depois, quando eu fui escrever o Dharma Corpo Físico, eu revisitei tanto as referências do André sobre a glândula pineal, quanto as referências na literatura. Mas eu confesso que eu fiz assim, eu já sabia que ia bater, entendeu? Eu estava até meio displicente, assim. Então, o primeiro artigo que eu via, eu citava lá no capítulo, mais para provar, mais para dizer que tinha, né? E aí, o Giancarlo Lucchetti, que é hoje professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele é um pesquisador importantíssimo da área da ciência. Ele foi coordenador do departamento científico da AME Brasil durante muito tempo. Ele me chamou e falou, Décio, que tal a gente escrever um artigo sobre esse assunto? O Júlio Preto Pérez já tinha me convidado para fazer isso antes, e eu até escrevi o artigo, mas não ficou suficiente, porque para você conseguir entrar numa revista dessas, tem um monte de detalhes, né? Que eu, por exemplo, não domino. Você já tem que ter um certo nome, você tem que ter um certo cacuete para escrever, não é qualquer coisa que eles aceitam. E as referências que eu tinha eram referências sem um critério de qualidade suficiente para eles. E aí o Giancarlo falou assim, Décio, vamos escrever? Eu falei, vamos embora. Então, o Giancarlo fez uma revisão bibliográfica top de linha, sabe? Só com referências de revistas de alto impacto. E o Jorge Daher, que é da diretoria da AME Brasil, ele estava fazendo o mestrado dele e ele estava precisando também de publicação. E ele se prontificou a escrever, né? A redigir o trabalho já em inglês direto e tudo mais. E aí eu achei que ficou maravilhoso o artigo. Mas é interessante porque o artigo não é sobre a pineal, se você for ver direitinho. Porque tudo que está ali, a gente já é de domínio público dos neurocientistas. O que o artigo fala é da mediunidade do Chico Xavier. Fala assim, escuta, quem era esse mineirinho que há 70 anos atrás não tinha formação científica nenhuma, não tinha nem acesso à informação e nem condições de entender alguns mecanismos fisiológicos tão complexos que naquela época eram absolutamente ignorados. Quem é esse mineirinho que disse tudo sobre a glândula pineal? Entende? Então, o artigo ele é muito mais um artigo que fala de mediunidade do que um artigo que fala de glândula pineal. E aí é a história do corvo branco, sabe? A história do corvo branco é o seguinte: quantos corvos brancos você precisa para provar que existem corvos brancos? Uhum. Um.
Se tiver um corvo branco, existem corvos brancos, ou pelo no mínimo existe um corvo branco. E o Chico é o nosso corvo branco. Entendeu? Aquele artigo é para dizer assim, gente, mediunidade é uma coisa que existe. Vamos estudar? Vamos entender o que está acontecendo? E nessa esteira tem vindo o Marco Aurélio Vinhosa Bastos Júnior, que é o vice-presidente da AME aqui do Mato Grosso do Sul, o endocrinologista, que ele fez o mestrado e o doutorado dele estudando neurofisiologia da mediunidade. Que legal. E ele já está publicando, já tem 7 ou 8 artigos publicados nas revistas de alto impacto, que está aos poucos furando essa barreira, entende? De resistência. Não, mediunidade é coisa de religião, mediunidade é coisa... Não, mediunidade é um atributo neurofisiológico do ser humano e muito provavelmente dos animais também. E que pode e deve ser estudado, porque como toda função fisiológica, ela é passível de adoecimento. Então, tem as doenças da mediunidade, que precisam ser estudadas pela neurologia e pela psiquiatria. E se a gente continuar negando que isso existe, a gente nunca vai chegar lá. Então, esse artigo, eu fiquei muito feliz, assim. Eu confesso para você que eu até chorei quando eu vi que eles tinham aceitado, porque... E eles não mexeram uma vírgula do que o Jorge tinha escrito, sabe? Isso também, 11 páginas na Neuroendocrinology, sem mexer uma vírgula, entendeu? Então, assim, eu fiquei muito contente de ver o meu nome lá, porque é como você falou, eu acho isso mesmo, eu acho que ele é um marco dentro da ciência, sabe? E mais, a gente pôs o nome do André Luiz e do Chico Xavier na academia, né? Agora, se você puser o nome deles lá no referencial de temas, vai aparecer o artigo. E eu espero que seja o primeiro de muitos ainda que vão surgir. Abriu uma porta, um campo novo, né, da ciência, totalmente novo, para explorar. Vou deixar a Fernanda fazer um pouco de perguntas, senão... Inclusive, uma das minhas perguntas, você já até respondeu, é perguntar o impacto dessas publicações entre relação em medicina e espiritualidade, e já houve sua resposta aí no meio. Realmente, a gente tem acho que bastante estudo. Eu acho que os livros do André Luiz tem campo de estudo para daqui uns 300 anos, né? Tem muita coisa lá ainda que a gente desconhece. A própria medicina tem muita coisa ainda que é obscuro, né? Ó, Fernanda, se você for olhar com critério o que ele traz de informação, a obra do André, ela é para começar a ser estudada nos últimos 10 anos. Quando ela foi publicada, há 70 anos, a gente tinha a menor condição de entender o que aquilo estava dizendo. Por isso que ela foi tão vilipendiada, entendeu? Ainda hoje tem espírita que fala que aquilo é tudo bobagem. Tem coragem, né? É que eu falo que é ignorância. Ignorância de você não saber no o que sentido tá de não ali. saber, exato. Porque quando as pessoas liam Nosso Lar, por exemplo, achavam aquilo fantasioso. E eu lembro que foi o primeiro livro do André que eu li, foi Nosso Lar, eu achei fantasioso. E eu fui estudar de novo outro dia, quando eu fui convidado para o Congresso da Federação Espírita Brasileira, que era em homenagem ao Chico, e a minha palestra era para falar sobre a vida no mundo espiritual. E eu reli o Nosso Lar. Não tinha mais nada de fantasioso, era o nosso cotidiano. Entende? Então, eu acho que é bem o que você falou, sabe, Fernanda? Daqui para frente, a gente só vai descobrir cada vez mais. E eu fico muito impressionado quando eu vou em alguns livros. O Evolução em 2 Mundos eu nem falo mais, porque eu sei que eu já li 6 vezes ele, porque cada vez que eu escrevo, que eu leio, eu rabisco ou com um grifa-texto, ou lápis, ou caneta. Tem 6 cores diferentes no meu livro. E a última vez que eu fui ler, eu quase comprei outro, mas eu acho que eu não posso comprar outro, ok? Eu vou ter que começar tudo de novo, porque cada vez que eu abro, parece que eu nunca li aquilo. É impressionante. Parece que está tudo condensado. Um parágrafo, ele traz tanta informação que se você vai diluindo aquilo, diluindo, aumentando, desdobrando, você não para mais. Né? Você vê, a gente escreveu o Cérebro Triuno, a doutora Ivênia, eu e o Sérgio,
foram 2 capítulos No Mundo Maior. Deu 600 páginas. Né? Eu escrevi sobre a estrutura mental das células para o livro Saúde e Espiritismo, que foi publicado em 2015 no Mednesp. Um parágrafo do Evolução em Dois Mundos deu 13 páginas, um capítulo de 13 páginas, um parágrafo. Entende? Então, assim, parece que tentar entender o que está ali é enxugar gelo, não vai terminar nunca, entendeu? A gente vai estar sempre desdobrando e desdobrando e desdobrando. Esperando mais tecnologia também para conseguir comprovar muita coisa que está ali, né? Exatamente. Nós estamos estudando no nosso centro, Jesus Redivivo, o livro Pensamento e Vida. Ele fala constantemente sobre a relação entre a vontade como uma mola propulsora e a mente como sendo o diretor do nosso corpo carnal e espiritual. Como que se dá essa relação entre a medicina atual e a espiritualidade nesse contexto? Então, eu tenho visto assim, o primeiro grande passo que foi dado, eu atribuo ao Dr. Harold Canning, que ele é um pesquisador da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, em que ele teve coragem de ir para cima desse assunto e que ele estudou a questão da religião voltada para a saúde. E ele começou olhando assim, religião, tanto que ele media a espiritualidade pelo número de vezes que as pessoas iam na igreja ou no templo, né? Aí ele percebeu que tinha uma diferença, que as pessoas que iam mais nos serviços religiosos tinham mais saúde, elas adoeciam menos, se recuperavam mais rápido, viviam mais tempo. Mas aí ele aprimorando a análise dele, ele começou a perceber que não era só ir na igreja, era aquilo ter um impacto na vida da pessoa, aquela forma de ver o mundo e as pessoas. E aí ele começou a perceber que existia uma diferença. E ele usou um critério de um outro autor, o Alport, que falava de religiosidade intrínseca e extrínseca. Se você for ver o que o Alport fala, ele usa o termo religiosidade, mas ele está mais se referindo à espiritualidade. Então, as coisas começaram a se separar um pouquinho. O que é religião e o que é espiritualidade. E na medida em que ele começou a medir a espiritualidade, ficou maior, mais evidente o impacto positivo que ela tem sobre a saúde. Porque a religião ela pode ter impacto negativo, né? Dependendo da religião. Tem alguns dogmas, né? O Harold Canning cita um grupo, se não me engano, de Indiana, nos Estados Unidos, que é pecado fazer pré-natal. Então, é o maior índice de mortalidade materno-infantil do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem os testemunhas de Jeová, que não tomam sangue derivados. E muitas vezes eles vão a óbito ou têm complicações graves por conta disso. Então, são situações em que a religião está combatendo, está prejudicando a saúde, e não o contrário. Mas quando você vai falar de espiritualidade, não tem como fazer mal. Entende? E o que ele percebeu é que os índices ficavam mais evidentes ainda. Aí, eu acho que foi o grande divisor de águas. Hoje, o que a gente vê é o seguinte, quando eu vou dar aula em faculdade, que eu vou levar esse tema, eu tenho tido a oportunidade de falar em alguns cursos de pós-graduação, o que a gente percebe, a primeira coisa, é que as pessoas não sabem a diferença entre religião e espiritualidade. Né? Então, a gente começa separando o que é uma coisa e o que é a outra. Né? E aí, sim, aí a espiritualidade, ela fora da religião, ela tem muito menos rejeição, né? Eu falo muito isso. Quando a gente ia para a Europa, eu comecei a ir para a Europa com a doutora Marlene em 2003. E a gente chegava lá e ia falar para os europeus, não podia falar de religião de jeito nenhum, porque eles tinham uma ojeriza disso, até hoje eles têm. É só você olhar a história da humanidade, a história da Europa, você vai ver por quê, né? E aí a gente fazia ao contrário, a gente começava só com referência bibliográfica, científica, e terminava com o evangelho. E aí a gente introduzia a espiritualidade para eles. E eles começaram a se interessar. Né? Hoje, com a separação, e a academia já está fazendo separação, nem todos, é engraçado, às vezes eu vou ler um artigo
vou ver alguma coisa nova que saiu, alguém me manda alguma coisa, eu percebo que tem autores que ainda não conseguiram identificar a diferença. A gente publicou um artigo aqui numa revista do Brasil, do CFM. Eu tive dificuldade, eu fiz um trabalho com os meus alunos de graduação. Foi um trabalho de conclusão de curso, um TCC, e a gente foi falar sobre espiritualidade. O pessoal do Conselho de Ética criou o problema. Nossa. Porque eles não entendiam o que era uma coisa e o que era outra. O pessoal da disciplina de TCC criou problema. Eles falavam que aquilo não era da alçada do médico estudar. Entende? Aí, quando você vai ver, você percebe que eles não estão entendendo direito o que é que está acontecendo. Aí, no primeiro momento, eu fiquei com raiva, queria bater em todo mundo lá. Aí, depois, o que eu fiz? Eu comecei a pegar uns artigos e mandar, né? E aí já foram 4 ou 5 trabalhos de conclusão de curso lá na faculdade que eu dou aula sobre espiritualidade. A gente fala sobre relação médico-paciente, a gente falou sobre eutanásia. E aí, eles me procuram, sabe, os alunos. Isso também que eu acho legal, eu não fico caçando eles. E a gente percebe que isso está mudando a forma de ver e, obviamente, isso está abrindo espaço nas revistas e no meio acadêmico para se estudar de uma maneira séria o assunto. E eu acho, inclusive, que a religião é importante e a gente estudar a religião também, porque as pessoas são religiosas e isso impacta a vida delas. Os dogmas, essas coisas todas, a gente também precisa avaliar, mas é outra dimensão do tema. Então, eu vejo, essa é uma, a relação médico-paciente é outra, a relação da pessoa com ela mesma, a questão de transcendência, a expectativa dela de uma vida após a morte. Quer dizer, tudo isso gera, né, motivo de estudo para a gente entender todos os aspectos, todas as dimensões desse tema, né, que é a saúde e a espiritualidade. Bacana. Quer fazer pergunta, Evandro? Já que o senhor tocou num assunto que é bem polêmico, né, que é a eutanásia, tem um amigo nosso que também mandou uma pergunta sobre o aborto. Eu acho que são temas muito relevantes hoje em dia. Eu gostaria de saber a visão médico espírita, né, sobre esses temas. Olha, a eutanásia aqui no Brasil é proibida pelo CFM, né? O que o CFM estava preocupado, e eu concordo plenamente com eles, e eles fizeram até eles editaram uma notificação, né, falando sobre isso, é evitar a distanásia. A distanásia é você usar desproporcionadamente a tecnologia para manter o paciente vivo sem que ele tenha possibilidades de continuar vivo. Então, você impõe dor, sofrimento. Uhum. E aqui no Brasil, a distanásia é muito comum porque as pessoas tinham medo de falar que eles fizeram eutanásia passiva. Eutanásia passiva é um termo até meio estranho, assim. A eutanásia passiva seria eu não fazer alguma coisa e o paciente morrer porque eu não fiz alguma coisa. Mas eu tenho uma certa dificuldade com isso, porque a eutanásia, né, as definições que eu conheço e as que a gente estudou, é quando eu tomo uma atitude, quando eu faço alguma coisa para interromper a vida do outro. Sim. Então, fica estranho falar eutanásia passiva, entende? Porque se eu não fiz alguma coisa porque eu achei que não valia a pena o paciente morrer, ele não morreu porque eu não fiz, ele morreu porque ele ia morrer. Entende? Mas só que se a gente for ficar dando exemplo, a gente sempre vai cair em armadilhas, porque Sim. cada caso é um caso. Sim. Agora, a distanásia, as pessoas faziam porque assim, se eu não entubar, vão dizer que eu não fiz, que eu fiz eutanásia, entubava. Um paciente que não tinha mais jeito, um velhinho, com câncer, todo mal, vai entubar para quê? Chegou a hora dele, deixa ele morrer em paz, entende? Uhum. E o CFM lançou uma normativa regulamentando a ortotanásia. E muita gente entendeu errado, foi uma polêmica danada. Mas, assim, eu vejo isso como uma situação aqui no Brasil mais tranquila do que, por exemplo, na Suíça.
Na Suíça, não só a eutanásia, como o suicídio assistido, né? A diferença é que na eutanásia o paciente está inconsciente. Alguém toma a decisão de interromper a vida dele. O suicídio assistido, o doente pede para morrer. E o médico vai lá e faz ele morrer. Um trabalho da própria Suíça, que eu estudei, ele mostrou que de cada 100 pacientes que pediam o suicídio assistido, os que aceitavam o protocolo de tomar antidepressivo por 2 meses, 90% deles não queriam mais o suicídio assistido no final dos 2 meses. Então, quando o doente pede para morrer, ele não está querendo morrer, está querendo ajuda. Verdade. É que o viver dele está muito ruim, ele está precisando de ajuda. E eu acho que é isso que a gente, como médico, tem que fazer, não matar o paciente. Com Entende? certeza. E quando alguém duvida um pouco dessa situação, eu conto sempre uma história que eu vivenciei. Antes de conhecer o Espiritismo, eu tinha saído da residência e eu prestei concurso no hospital onde eu fiz a residência e acabei entrando como preceptor. E eu era o preceptor daquele dia. E tinha uma paciente com câncer de pulmão fora de possibilidades terapêuticas. Ela estava ali com cuidados apenas, né? E ela entrou em insuficiência respiratória. E o pessoal não conseguiu tirar ela da insuficiência respiratória. E eles me avisaram que eles iam ligar nela uma medicação, um conjunto de medicações que a gente chamava de M1, que eram medicações para tirar a dor, mas também tirava a consciência. E era uma medicação que eu sabia que ia suprimir o tronco encefálico dela e ela ia ter dificuldade de respirar. O cérebro dela ia parar de fazer a respiração dela. Então, eu tinha certeza que a hora que fizesse a medicação, ela ia morrer. E eu não consegui deixar fazer. Não, peraí. E aí, o que aconteceu? Tinha quintonista, tinha enfermeira, tinha residente, todo mundo bravo comigo, porque a agonia respiratória é uma coisa contagiante, né? Quando você vê alguém com falta de ar, não tem como você ficar tranquilo, você fica extremamente desconfortável. E quando eu não deixei fazer o remédio, teve gente que ficou brava, saiu batendo porta e tal. E eu, para ser bem honesto, eu não tinha muita certeza se eu estava fazendo certo ou não. Mas eu não deixei fazer. E eu sentei do lado da paciente e a gente ficou fazendo de novo aquela bronco-dilatador. Eu fico tentando dar um jeito, até que ela deu uma melhoradinha e conseguiu dormir. Isso já era de madrugada. E aí, meu plantão acabou às 7 da manhã, eu fui embora. Fui para casa ou para outro lugar. Naquela época eu dava um plantão atrás do outro, nem sei. Bom, passou. Quando eu voltei no hospital, obviamente ela não estava mais lá, ela tinha morrido. Mas aí a enfermeira, a chefe, que era muito minha amiga, ela me chamou dentro da salinha dela, fechou a porta e me contou a história. Que essa mulher que morreu de câncer de pulmão, ela tinha, parece que, 4 ou 5 filhos. O filho mais velho tinha brigado com ela quando tinha 18 anos e saiu de casa. E ela nunca mais tinha visto ele. Quando os outros filhos descobriram que ela estava com câncer, eles saíram caçando o irmão. Descobriram, ele estava na Bahia. Quando eles avisaram o irmão que a mãe estava com câncer e ia morrer, ele pegou um ônibus e estava indo para Santos. Ele chegou em Santos, eram 5 horas da manhã dessa noite que eu não fiz o M1. E como eles sabiam que ela estava muito grave, deixaram ele entrar, fora do horário de visita. Eles conversaram, choraram, se abraçaram, ele saiu e ela morreu. Nossa. Sem insuficiência respiratória, sem nada. Morreu. Dormiu e não acordou. Dignamente. E eu fiquei pensando, Fernanda, se eu tivesse feito o tal do M1 nessa mulher, ela não ia ter mecanismo. Ele não ia ter, ele ia se sentir culpado. Ela ia desencarnar achando que ele não gostava dela. Olha, às vezes aquelas horinhas a mais que eu dei para ela foram as horas mais importantes da encarnação dela. Que direito eu tinha de fazer aquilo? Entende? Então, isso me ensinou de uma maneira muito poderosa que eu não posso abreviar em nenhum segundo a vida do meu doente. Eu tenho que tirar a dor dele, eu tenho que dar... Mas é totalmente diferente eu tirar a dor do que eu fazer uma medicação que vai matar o paciente. Mesmo que a medicação que tire a dor, ela aumente o risco dele morrer, eu assumo o risco e faço o remédio, mas não para ela morrer. Eu faço o remédio para ela parar de sentir dor, assumindo o risco que ela pode morrer.
A minha intenção não é interromper a vida dela, a minha intenção é dar conforto. É completamente diferente na minha cabeça do que eu dar uma medicação para interromper a vida dela. Você entendeu? Com certeza. E Então, se tiver esse mecanismo espiritual, como teve nessa história, os espíritos não vai deixar desligar, né? Opa, vamos segurar um pouco que o cara tá vai chegando, né? chegando, vai impedir grandes problemas futuros. Vamos resolver agora. Exatamente. Não, a gente como espírita sabe que talvez aquele momento foi um momento de finalização de uma história, talvez de várias encarnações. Obviamente a gente não tem como avaliar, mas uma possibilidade muito grande de ser, né? E no mínimo, o jeito que ela vai chegar do lado de lá. Exatamente. Completamente diferente. Verdade. Né? Em vez dela chegar com sofrimento, com dor, com angústia, ela vai chegar impactada com a reconciliação com o filho. Né? Isso é completamente diferente. É verdade. É E a verdade. questão do aborto, a gente está vivenciando um negócio agora aqui no Brasil, não sei se vocês ficaram sabendo, Sim. de uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio. Sim. E aí a AME Brasil soltou uma nota que causou, foi pior que uma bomba atômica, né? Eu confesso a vocês que eu li a nota, eu achei que ela foi um pouco desastrada no jeito que ela foi redigida. Depois eu conversei com o pessoal, é que ela ficou muito comprida, eles foram reduzindo, e no final ela ficou amputada, ficou deformada. Tanto que eles mandaram uma outra nota depois, corrigindo. O que me causou muita preocupação foi o fato de eu ter percebido que muita gente dentro do movimento espírita, dentro da AME, achou que talvez o aborto tivesse sido uma boa ideia. Entende? Isso me preocupa, sabe por quê? Ela estava grávida de 20 semanas. Sim. Ela tinha uma criança grande já. Ela era uma criança também de 10 anos, mas ela tinha uma gravidez de risco, mas ela não estava aí em risco. O risco do que fizeram nela é maior do que o risco de ter levado a gravidez adiante, porque eles injetaram cloreto de potássio no coração da criança, mataram a criança e depois induziram o parto. Entende? O risco disso que eles fizeram é muito maior. Tanto que a equipe lá do Espírito Santo, que foi a primeira a atender a criança, se recusou a fazer. Eles levaram a criança para Recife para fazer isso. Entende? Então, isso é uma atrocidade que não tem tamanho. As pessoas falam, mas ela foi estuprada. Tá, vamos prender o cara que estuprou? Em vez de matar a outra vítima? Porque teve duas vítimas nessa história, ela e a criança. E uma criança já com 20 semanas. Então, as pessoas acham que elas vão diminuir a dor do estupro com o aborto. Piora, porque você está causando um outro trauma. Ela já teve o trauma da violência. Agora está provocando um outro trauma, que é o trauma do aborto. Isso também está estudado, chama síndrome traumática pós-aborto. Os pró-abortistas, eles negam isso veementemente. E eles vão trazer um monte de referências bibliográficas que dizem que isso não existe. Só que grupos isentos, como da Suécia, por exemplo, que é um país que já tem o aborto liberado há muitos anos, e eles não têm nenhum tipo de pressão religiosa lá, porque, apesar de eles não serem laicos, eles são menos religiosos que nós, que nos chamamos laicos, né? Eles têm uma igreja que é do governo mesmo, mas ninguém frequenta, então não tem nenhum tipo de pressão moral em cima. E eles fizeram um estudo lá com um follow-up de 2 e de 8 anos. E o que eles descobriram é que as mulheres que provocavam o aborto, elas tinham 80% mais depressão e ansiedade que as mulheres que tinham tido um aborto espontâneo. Nossa. Entende? Então, isso é um agravo à saúde mental dessas mulheres absurdo. Absurdo. Tem muitos países desenvolvidos que têm sociedades de mulheres que são deprimidas ou ansiosas e que foram diagnosticadas com a síndrome traumática pós-aborto e que elas estão processando o governo que não alertou elas que aquilo ia provocar problemas mentais para elas depois. Entendeu? E aí você vai e pega uma criança de 10 anos que já foi estuprada, você mata o filho dela dentro da barriga dela, depois faz ela parir a criança morta, e você acha que isso vai aliviar o sofrimento dela? Meu Deus do céu, como a gente está errado. Como a gente está errado.
E eu fiquei muito triste com a postura de alguns colegas. Porque eu fiquei na dúvida realmente o que eles estavam protestando do quê. Entende? Ah, a gente é contra o aborto, mas a gente tem que ver caso a caso. Gente, ou a gente é contra ou a gente não é. Não tem caso a caso. Entende? Agora, você falar que você é contra o aborto, mesmo na situação do estupro, o povo não quer nem ouvir mais o que você tem para dizer. Ah, isso é porque não é com você e tal, isso que tá. Mas é a minha opinião. É a minha opinião profissional, é a minha opinião como espírita. E eu tenho direito a ela. Claro. E você tem direito de não concordar se você não quiser. Entendeu? Mas a minha experiência, porque a gente faz um trabalho de prevenção do aborto, e eu tenho tido a oportunidade de conversar com mulheres que querem abortar. Olha, eu vou dizer para você, 100% das mulheres que eu converso, elas não querem abortar. Elas abortam porque o marido quer, porque o namorado quer, porque o pai quer, porque a mãe quer, ou porque ninguém sabe e ela está morrendo de medo. Se essa mulher recebe apoio, ela não aborta, porque é contra a natureza da mulher. E espiritualmente falando, se aquele espírito encarnou no útero dela, ela já consentiu isso antes. Senão ele nem se aproximava do perispírito dela. Entende? Então a gente tem que parar para pensar nisso, né? E em vez da gente descontar a raiva que a gente ficou, a indignação que é legítima de uma violência desse naipe, de você pegar um tio e violentar uma menina de 10 anos, uma criança, e ainda diz que ele violentava ela desde os 6 anos de idade. É um absurdo. Meu Deus do céu. É um absurdo. É um absurdo isso. E aí a gente vai fazer o quê? Outra atrocidade para apagar aquela anterior? Então, você sabe, eu tenho um colega de turma que é o responsável pelo aborto legal em São Paulo. Aborto legal. Vai vendo. Né? Ele é um cara super bem intencionado, muito competente. Eu conheço ele da faculdade. Foi um excelente aluno e eu não tenho a menor dúvida que ele é bem intencionado. Só que ele está filosoficamente equivocado. Eu já falei isso para ele. Ele não concorda comigo. Ele acha que eu sou um religioso, fanático, que eu não estou olhando as coisas, que eu não estou olhando a mulher que está ali grávida. Eu não estou falando que ela precisa criar a criança, mas ela precisa terminar a gestação. Precisa terminar a gestação. Outra coisa, aborto de anencéfalo e de mal formado. Também está descrito pela psicologia e pela psiquiatria. Chama luto encapsulado. A mãe perde um filho e ela não consegue elaborar o luto porque não tem nem enterro, não tem corpo, não tem nome. O que eles têm recomendado quando a família tem uma criança mal formada? Dá um nome, batiza e enterra. Porque só assim você consegue elaborar o luto. Agora você engravidou, o teu corpo e a tua alma diz que você é mãe. E aí essa criança foi morta antes de nascer. E você não deu o nome, você não enterrou. Você não tem aonde ir quando você estiver sentindo dor da perda. Como é que você faz? Aquilo fica encapsulado dentro da psique dela. E ela vai ser perturbada o resto da vida. Entende? Às vezes ela vai para a psicoterapia, ela não consegue nem abordar isso com o terapeuta, nem chega lá. Porque aquilo está tão fechado, é tão doloroso, que ela não consegue mais abordar. Gente, está na hora de a gente começar a falar isso com todas as letras. Sabe? Eu não sou candidato a nada, as pessoas não precisam gostar de mim. Eu falo o que eu acho, o que eu penso e o que eu vejo na minha vida como médico, sabe? Não sou obstetra, mas, gente, eu estou com 33 anos de formado, já fiz um pouco de tudo, já trabalhei em pronto-socorro, já trabalhei em maternidade, sabe? Em faculdade, em periferia. A gente se vira, não é? E eu vi muita coisa. E o espiritismo, ele coloca os pingos nos is. E quando a gente está de posse do espiritismo, a gente não tem o direito de não usar. A gente tem a obrigação. Por isso que eu me assusto um pouco, né, com aquela frase: aos que muito foi dado, muito será pedido. Porque eu só quero ver depois. Eu chegar do lado de lá, né? Que o senhor toca no assunto que realmente o espiritismo nos dá uma base de conduta na sociedade, né? A gente retira as nossas condutas
da nossa filosofia de vida do espiritismo, porque ele é tão certo, ele é uma filosofia tão de Deus, que é verdade, e verdade não muda para satisfazer ninguém. Você segue, né? E espera a humanidade conseguir entender, né? Conseguir entender. Exatamente. A gente tem que mudar alguns paradigmas da nossa sociedade, né? Porque talvez colocaram um enfoque tão grande no aborto dessa menina e talvez para sobrepor o caso maior, que foi o fato dela ter sido estuprada desde os 6 anos de idade, enfim. Isso sim que devia estar na mídia, falando a todo tempo, essa pessoa já devia estar presa. Se houve ou não consentimento de outros familiares de saber da situação e não ter feito nada, mas a gente ainda realmente precisa mudar essas coisas na nossa sociedade brasileira, né? Com certeza. É E você sabe que tem uma frase que eu acho que vem bem a calhar para nós espíritas diante de uma situação como essa, que é a seguinte: Martin Luther King, ele dizia assim, a covardia coloca a questão, é seguro? O comodismo coloca a questão, é popular? A etiqueta coloca a questão, é elegante? Mas a consciência coloca a questão, é correto? Então chega um momento em que a gente tem que tomar uma posição que não é segura, não é popular e não é elegante. Mas a gente tem que tomar porque a nossa consciência diz que é isso que é o certo. Entende? Tá aí, né? Eu acho que nunca tão atual essa frase do Martin Luther King como agora. É o que tem que fazer porque é o certo. A gente tem que se posicionar, não porque é elegante, não porque é seguro, mas porque é o que a nossa consciência está dizendo que é. Entendeu? Uma vez eu falando sobre a questão do aborto, me perguntaram se eu era contra o aborto, até no estupro eu falei que era, e a pessoa revoltada falou assim para mim, aí se fosse a sua esposa que tivesse sido estuprada? Eu falei assim para ela, falei do fundo do coração mesmo, falei, olha, eu espero que isso nunca aconteça. E se acontecer, é ela que vai estar grávida. Mas eu, como marido, eu vou pedir para ela não fazer isso. E a criança que vai nascer vai ser meu filho. Porque a espiritualidade mandou ele através da minha esposa. Mesmo sendo essa situação grave do jeito que foi. Né? Mas eu vou fazer tudo para que ela tenha a criança e que fique comigo como sendo meu filho. Eu nunca vou olhar para essa criança como se fosse o agressor. Não tem nada a ver com o agressor. Muito ao contrário. Não tem nada a ver. Entende? Depois que eu aprendi sobre genética e agora com a epigenética, o fim do projeto Genoma, eu não estou nem preocupado com os cromossomos dele. Não faz a menor diferença. Faz a menor diferença. Às vezes esse espírito é o cara que tem que vir para consertar a vida de todo mundo na família. Agora, é complicado você falar isso para as pessoas, né? Porque elas ficam tomadas de uma emoção e de uma raiva que faz elas pararem de Sobrepõe a pensar. razão, né? Exatamente. É verdade. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Esse assunto é polêmico, denso, mas é necessário. E, doutor, eu vi uma vez uma palestra sua falando sobre dor crônica, que seria uma alteração do metabolismo do ectoplasma. E o senhor deu umas dicas lá de como fazer. E tem tantas pessoas que têm fibromialgia, mulheres têm bastante, né? E dores crônicas de várias formas. Qual que é a dica aí pra gente? Então, tem um livro chamado Ectoplasma, do Luciano... Meu Deus, esqueci o sobrenome dele agora. O livro chama Ectoplasma, Impressões de um Médico Psiquiatra. Ele é um psiquiatra de Campinas, o Luciano Munari. Luciano Munari. E esse livro eu acho fantástico, porque ele assim, não teve nenhuma pretensão científica, mas ele colocou observações de uma lucidez muito grande. E ele falou uma coisa lá que veio ao encontro de algumas outras leituras que eu tinha feito. Ele falava sobre a questão do ectoplasma agindo como um formador, né, por exemplo, na materialização. É o ectoplasma que vai formar, né, o corpo do espírito, vai materializar o corpo do espírito. E que talvez alterações do ectoplasma do médium pudesse fazer com que esse médium desenvolvesse tumores. Né? Sérgio Felipe de Oliveira.
Ah, sim. Então, o Sérgio falou sobre isso, o Sérgio Felipe falou sobre isso, aquilo tinha me impressionado. E depois, quando eu vi esse livro do Luciano Munari, eu achei que fazia muita lógica isso. Já existe um pessoal pensando em pesquisa dessa área. Eu estou em contato com uma pesquisadora em Portugal, na cidade do Porto, a Karine, que ela está fazendo estudos na relação dos seres humanos com os seus animais, com os cachorros. E ela está estudando essa questão do ectoplasma, influenciação e assim por diante. Uma das possibilidades é que as pessoas que produzem mais ectoplasma pudessem desenvolver essa doença do ectoplasma, que seria a ectoplasmia, e que traria dores crônicas, que é a fibromialgia, né? A fibromialgia, ela é predominantemente em mulheres, não sei nem se tem descrito em homens. Mas as mulheres, elas são produtoras de ectoplasma, porque toda mulher é uma médium de efeitos físicos. Se você engravida, na hora de juntar o zigoto com o espírito reencarnante, alguém tem que dar ectoplasma, tem que doar ectoplasma. É a mulher. Então, é por isso que diz que a mulher tem o sexto sentido, né? Que tem mais mulheres médiums que homens. A gente fez um estudo aqui que a gente não publicou. Eram 2 mulheres médiums para cada homem, no mínimo o dobro, né? E eu acho que isso é porque existe uma condição biológica própria de produção de ectoplasma que a mulher tem. Então, ela fica mais propensa às doenças do ectoplasma. Então, é aquilo que eu falei da mediunidade adoentada, isso inclui, né, as doenças que eu tenho chamado de ectoplasmias. Seriam as doenças provocadas pelo ectoplasma. E aí, o próprio Luciano, ele recomenda assim, todo mundo produz ectoplasma, óbvio, todos que estão encarnados, né? Quem não está encarnado não produz, por isso precisa do médium. E aí, existem alguns fatores que podem aumentar a produção de ectoplasma e mais ainda, segundo o Luciano, algum ectoplasma de qualidade ruim, e que seriam formas que não serviriam para fazer a conexão, a interface pretérica, eles não constituiriam o nosso duplo etérico, mas eles estariam ali impregnando o nosso corpo biológico, e aí apareceriam essas doenças. Então, ele pede para não comer carboidrato de absorção rápida, né? Açúcar refinado, esse tipo de coisa que são os alimentos de alto índice insulinêmico. São aqueles doentes aqueles alimentos que jogam grande quantidade de glicose ao mesmo tempo no sangue, estimula o pâncreas a produzir grande quantidade de glicose. São os que engordam e são os alimentos também que produziriam mais esse ectoplasma doental. Então, primeiro ele pede para fazer essa dieta, e a segunda coisa que ele fala é transmitir ectoplasma, transferir ectoplasma. Como é que a gente faz isso? Através do contato com seres vivos, não é? Então, planta, bicho, que é o objeto de estudo dessa pesquisadora portuguesa, e seres humanos, outros seres humanos. Então, por exemplo, por enquanto, até esse momento, isso não é um dado científico, eu não fiz pesquisa, mas eu nunca vi uma fisioterapeuta com fibromialgia. Uma fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta ele está o tempo todo ali trocando energia. Sim. Enfermeira, né? Aqui no Brasil tem a enfermeira padrão, que às vezes ela vira enfermeira de burocracia, ela não vê a cara de doente, é só preenchendo papel. Mas eu estou falando da enfermeira que vai lá, na beira do leito, dá banho, faz curativo, né? Que medica, que troca informações, que acolhe. Então, são pessoas que não vão ter, né, a dor. E eu tenho recomendado para as minhas pacientes, eu não sou reumatologista, mas como todo mundo sabe que eu sou espírita, vai muito espírita lá no consultório, né? E aí elas conversando, falam, ó, doutor, eu tenho fibromialgia e tal, se é espírita eu mando dar passe. Fala com o pessoal do centro lá, vai dar passe. E melhora, elas melhoram, né? Porque tem uma drenagem desse ectoplasma em excesso e isso produz um equilíbrio, né? Então, eu acho que o Luciano está certo. E acho que a Karine, que é essa pesquisadora de Portugal, vai encontrar muita coisa legal a esse respeito. Ela já leu o livro do Luciano também. Ela me contou hoje, eu estava lendo o e-mail dela. Ah, que bacana. Então, obrigada, doutor Décio. Nós vamos nos encontrar mais uma vez na segunda parte dessa nossa entrevista. Aguardo vocês lá, hein? Até mais. Até lá. Até mais.